Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Mateus, capítulo número 28, a grande comissão. O versículo de número 18. Assim nos diz o texto sagrado, a santa palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está ouvindo Gabinete Pastoral, com o pastor Samuel Bernardes. A grande comissão. Comissão é o mesmo que grupo de pessoas encarregadas de juntas tratar de um assunto de interesse geral. Então, grande comissão, no contexto do cristianismo, tem a ver com a tarefa da igreja, da disseminação universal das boas novas, de salvação em Cristo Jesus. A igreja, ela foi responsabilizada pelo próprio Deus para a pregação da palavra, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em cada geração, os cristãos comprometidos com Jesus Cristo têm essa responsabilidade de alcançar o mundo inteiro, com a mensagem do amor de Deus. E ela se resume em primeiro lugar, todos sem exceção são pecadores, pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso, todos estão perdidos e condenados. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. E por conta do pecado, Jesus, ele assumiu a nossa morte, para que por meio dele fôssemos salvos. Primeira carta de Pedro, capítulo número 2, versículo 24. Tomamos posse dessa salvação, recebendo-a pela fé, por meio de uma simples aceitação a Jesus Cristo como nosso Salvador e o nosso Senhor de nossas vidas. Esse primeiro passo, queridos irmãos, é o início do processo que continua por meio do discipulado, cujo alvo é nos transformar na imagem ou semelhança de Jesus Cristo. Então, falar sobre a grande comissão não é uma sugestão, mas é um dever que não pode ser negligenciado. Porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim, ai da igreja, ai de nós, se não pregarmos o evangelho. A grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É o trabalho incansável da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso ir, pois somos o transporte do Espírito Santo. Sem ele é impossível ocorrer o arrependimento e a convenção dos perdidos. Não é a palavra de um pastor, do pregador, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá o mundo. João
16, versículo 8. Portanto, o nosso trabalho se limita a ir, a pregar, a falar e até interceder. Mas convencer e salvar é papel exclusivo da terceira pessoa da Trindade. Um pregador, certa vez, já proferiu a seguinte palavra: não é da nossa alçada ganhar, salvar almas. É o Espírito de Deus que faz. Agora nós precisamos ir. Todo aquele que não se esforça é desobediente. Sim, devemos ir onde for possível. Devemos contribuir. E com a intercessão, com nossos recursos, e até os confins da terra. Você vai ver em Romanos capítulo 10, 13 em diante. Jesus afirmou que os filhos da paz estão à nossa espera. Lucas 10, versículo 6. Pois como eles vão crer se não ouvirem? Está em Romanos capítulo número 10. Queridos irmãos, em nossa ida, temos a garantia de que o Senhor vai conosco. Ele nos ajudará. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os discípulos, tendo partido, e em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra, por meio de sinais que o seguiam. Jesus está presente. Quando ele disse ide, ele mesmo está à frente do seu povo. É Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador. É o Espírito da verdade. Jesus declara o alcance da missão. Todas as nações. Isso, queridos irmãos, revela que não há mais fronteiras. Não se restringe à nação israelita. O rebanho de Cristo deve ser completado com outros, a todos que creem. Povos, tribos, línguas e nações. Pois ele mesmo disse, eu tenho outras ovelhas. E nós precisamos entender que o evangelho não é monopólio de um grupo seleto, é para toda a criatura, é para todo o que crê. E aqui nós observamos nesse texto da grande comissão, de Mateus 28, 18 a 20, a tríplice missão da grande comissão: fazei discípulos. É o grande desafio. A igreja, ou as igrejas hoje, estão lotados templos de crente, mas é necessário que se faça discípulos. Fazei aponta para além do ir. O mandamento de fazer ou de produzir seguidores vai além da evangelização. É, na verdade, a continuidade, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O desejo de Jesus é que o perdido, ele abrisse os olhos, visse e não apenas ouvisse a proposta do evangelho. E isso só seria possível pelo convívio, pelo relacionamento, comunhão. Temos aqui, irmãos, um belo exemplo disso. A palavra discípulo no grego, que significa aprendiz, seguidor, e seu sentido aponta para alguém que segue os ensinos e os exemplos do seu mestre. O discipulador, portanto, deve ter uma vida consagrada, honesta e comprometida com Deus, para que o discipulando se empenhe com sinceridade, para viver uma novidade de vida. É assim que está em Cristo, é uma nova criatura, novidade de vida, o exercício da oração, do amor, da pregação, o estudo bíblico, da palavra, santificação, fazer discípulo. E de forma geral, esse primeiro ponto da grande comissão tem a ver com todo o processo da evangelização local e, por que não dizer, mundial. A comunicação das boas novas em Cristo, todos que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir. E o discípulo, ele tem que ser realmente alguém que pague o preço, que ame ao Senhor Jesus Cristo, que seja uma nova criatura. Fazer discípulo. Eu participei 5 anos do discipulado ali, na Ordem dos Pastores Batistas, secção Pernambuco. 5 anos, com o pastor Gesiel Villanova e outros grupos, outros colegas. E como realmente a gente cresce aprendendo, compartilhando experiência.
É muito importante a formação discipular. Ela é uma construção permanente e contínua. Sempre estamos em processo de construção, de crescimento e de aprendizado. Fazer discípulo é um preço muito alto. Há uma diferença de ser membro de igreja e ser um discípulo de Cristo. Há muita diferença. Fazer discípulo é alguém que pague o preço. Alguém que não só espera o peixe, mas saiba pescar. Não é alguém que espera ser visitado, mas é um visitador. É alguém que leva a mensagem do Mestre, transformado por Cristo. Um pregador da palavra. A tríplice missão da grande comissão: fazei discípulos. Mas não só isso, também diz batizando-os. E neste ponto, o novo discípulo faz sua profissão pública de fé. É a evidência inicial do seu desejo de continuar no caminho da vida. O batismo é, na verdade, o enterro simbólico do velho homem, sepultado para o mundo, bem como a ratificação da ressurreição final e da vida eterna. Está lá em Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala de uma nova vida, novidade de vida. O velho homem sepultado e agora o homem novo para Cristo. É pelo batismo o novo crente passa a fazer parte da família de Deus, pois o Espírito Santo o mergulha num corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. O apóstolo Paulo trata desse assunto na carta de Coríntios. Essa imersão espiritual em Cristo faz referência também à comunhão que desfrutamos com Deus e principalmente uns com os outros. Comunhão essa que precisa ser aprofundada na continuação da nossa vida cristã, em relacionamentos sólidos, profundos. A batalha é grande, mas é o desejo de Cristo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É na união, é no amor fraternal, na comunhão dos santos, que o Evangelho é anunciado, vidas são transformadas pelo poder de Deus. Vivemos num tempo de muitas disputas, muitas concorrências, sabe, irmãos? E precisamos entender essa verdade bíblica. A igreja primitiva, ela crescia porque o povo, a comunidade, os contemporâneos via nos crentes a unidade, o amor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fazer discípulos e batizando. Mas o texto ainda diz: ensinando-os. A igreja tem esse papel, ensinar. Lá em Mateus capítulo 9, verso 35, Jesus Cristo viu aquela multidão como ovelhas que não tinha pastor. E aí nós observamos 3 pilares do evangelho, do ensinamento de Cristo. Ele curava, ele pregava, mas ele ensinava, ensinando a guardar as coisas que ele tem ordenado. É o processo de acompanhamento, a fim de ensinar as doutrinas de Cristo pela palavra e o aprofundamento da nossa compreensão da vontade ou do propósito de Deus para a vida do crente, para a vida da igreja. É também a restauração da alma. Essa semana eu vi uma ovelha que contava um relatório. Ela tentava vir à igreja. Ela mora aqui próximo à Avenida Norte. Ela congrega na IEBT e ela sai de lá da Avenida Norte. Ela se identificou muito com a igreja e ela vinha, ela contou essa experiência. Essa semana ela houve um acidente aí na PS5, um carro que virou e ficou uma impossibilidade dela vir. E ela falou com o esposo: vamos retornar para casa, não dá para chegar na hora. E ela disse: eu não vou para casa, eu vou para outra igreja. E ela foi numa das igrejas que eu prefiro não mencionar o nome. Ali pela Avenida Norte ela encontrou um grande templo vazio. Daquele culto parecia que estava sem alegria. E ela disse que rapidamente o culto terminou de 8 horas. E sentia aquele sentimento, um vazio na alma. E disse ao esposo: dá tempo a gente ir para outra, aqui próximo, a gente escutar a mensagem. E de repente ela no caminho percebeu que havia 2 igrejas, praticamente uma na frente da outra, uma de frente em frente, do lado da rua, a igreja, e com um som tão alto. E ela entrou dentro de uma igreja e percebeu
a aflição no semblante do pastor, porque havia como que fosse, o som estava alto de uma, e aquela como que fosse uma disputa, chamando clientes para vir para a sua igreja, encher, lotar. E aqui ela compartilhou comigo que ficou com uma profunda tristeza no coração. A nossa irmã Leia, que faz parte do nosso ministério, ficou com aquela profunda tristeza. Trabalhamos ali 35 anos, ali na empresa de urbanização do Recife. Ela compartilhava comigo: pastor, o que está acontecendo com os púlpitos hoje? Cada um pregando a si mesmo, em vez de pregar a Cristo, ensinar a palavra, guardar o amor, guardar a misericórdia. Não ensina mais. Aprendei de mim, disse Cristo. E ela saiu dali novamente vazia. Porque muitas igrejas hoje, felizmente, está nessa, como que fosse uma disputa. É o melhor lugar, parece até que não tem problemas, em todos tem. Nós precisamos da graça de Deus, pedir a Ele misericórdia e depender dEle. Na tríplice missão da igreja, na grande comissão, nos ensina que precisamos preparar a igreja. Na grande comissão, ensinando a guardar a mensagem de Deus, esse processo de acompanhamento, a fim de, ensinando realmente a palavra do Senhor, comida sólida, da nossa compreensão, o que é a vontade de Deus, o propósito para nossas vidas. Vivemos no tempo de tanta superficialidade, teologias de sucesso. Aqui você não tem mais dificuldade nem problemas. Você vem aqui, acabou as lutas. Pelo contrário, nós temos visto o aumento da iniquidade. E por aumentar a iniquidade, Jesus Cristo falou, o amor de muitos esfriarão. Muitos apostatando da fé. Precisamos ensinar a perseverança, a continuidade. Os santos precisam perseverar. É tempo de pregar realmente a palavra de restauração da alma. A exortação para o crescimento. Hebreus 10, 25. Chega a exortar, não deixe a congregação, como é costume de alguns, esquecendo de buscar na palavra a resposta, o ensino e o crescimento. É galgar de uma glória para outra, até a completa medida de Cristo, o varão perfeito. Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Em outras palavras, queridos irmãos, nesse ponto tem início o discipulado cristão, onde Deus vai trabalhar a imagem do seu Filho Jesus Cristo em cada um de nós, e como precisamos ser lapidados, como precisamos ser moldados. Na casa do oleiro, ele vai trabalhando no vaso. Sim, nós precisamos desse trabalhar de Deus e olhar para Cristo, somente para Ele, porque é possível você encontrar desapontamento, encontrar lutas, mas olhando para Cristo, nunca para o homem. O apóstolo Pedro, quando ele reparou a força do vento, ele começou a afundar. Enquanto ele olhava para Cristo, ele andava sobre as águas. Mas ele, quando deixou de olhar para Cristo, começou a olhar para os problemas, para as lutas, e elas existem, começou a afundar. É que no mundo tereis aflições. Tivemos agora o início do mês da juventude, e fiquei impactado com a mensagem de uma jovem na igreja, falando desse tema, e como ela tem aprendido a crescer com Cristo, não olhando as circunstâncias, mas olhando o amor de Deus. Porque no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Olhando para Cristo, o autor da nossa fé. Queridos irmãos, o alvo da grande comissão é os confins da terra. Atos capítulo 1, o versículo 8. O termo nações deriva do grego etnia e significa grupo de pessoas. Há no mundo atualmente muito mais do que 22 milhões desses grupos. Jesus Cristo acompanhou seus discípulos por 3 anos e apareceu muitas vezes após a ressurreição para fortalecê-los, para ajudá-los no crescimento da fé. E no final, ele fez a promessa e enviou o Espírito Santo. Fez tudo isso para que todos eles fossem bem-sucedidos da sua missão, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Fica essa mensagem para a nossa reflexão. A grande comissão
Você tem um chamado de Deus. Deus o chamou. A palavra de Deus diz lá em João 15,16: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós e vos nomeeis. Nomeeis para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai, Ele vos conceda. Permaneça em Cristo. E você permanecendo nele, Ele permanece em você. E tudo aquilo que pedimos, vamos alcançar, por misericórdia e pela graça do Senhor. Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, igreja, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu, o Senhor da glória, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É essa experiência que eu tenho tido na minha caminhada cristã, aqui na IEBT, 22 anos, a igreja agora completando, trabalhando, olhando para Cristo, como evangelista, como servo do Senhor, sofrendo as lutas, as perseguições, mas nunca deixando de olhar para o autor da nossa fé. É Jesus de Nazaré, é Ele quem dá força a mim, é Ele quem dá força a você. Não importa as circunstâncias, olhe para Cristo, nele a gente pode confiar. E vamos ver os frutos, vamos ver o agir de Deus, porque é lindo o agir de Deus na vida daquele que é fiel. Eu confesso aos irmãos, Deus tem me feito muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos visto, aprendido no dia a dia, e olhando sempre para Cristo, porque Ele tem nos ajudado. Vamos seguir em frente, siga em frente, não importa as dificuldades, as lutas, em Cristo nós somos mais do que vencedores, é o que diz a palavra, só em Cristo. Como ontem eu preguei aqui no Salmo 62, no Salmo do dia: a minha alma espera silenciosamente, espera em Deus, porque dele vem a minha salvação, é dele que vem a minha esperança. Jesus Cristo é a única esperança do seu povo. Vamos em frente, vamos trabalhando, vamos fazer discípulos, vamos batizar e vamos ensinar. A mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida neste momento é essa, que Deus colocou no meu coração. E eu entrego ao povo de Deus, à Igreja Santa de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos continuar nossa caminhada, no nome de Jesus. Aleluia. É no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.